a CPI da Covid já está dando o que falar. Meus amigos, bem-vindo ao canal News Brasil, como estão todos? A CPI aí já começa a dar pano para manga, né? Começa a aparecer os primeiros atos, as primeiras coisas acontecendo nisso, né? Então vamos lá aqui, recapitulando um pouquinho, né? No último dia 27, a CPI da Covid ela foi instalada sob ordens do Supremo Tribunal Federal, pelo STF, né? Isso foi feito a pedido do senador Randolfo Rodrigues, da Rede, né? E foi dada essa ordem para que o Senado abrisse a CPI da Covid, já que já existia protocolado pedido de CPI, de abertura de CPI, né? E, como se não bastasse, o senador Pacheco, né, ele prontamente obedeceu a ordem, né, não achando que isso fosse interferência alguma sobre a instituição, sobre o STF, né, do STF sobre o Senado. E com isso começou aquela corrida de se montar a comissão, os 11 integrantes da comissão, tudo, e foi nesse toque de caixa e no último dia 27 foram escolhidos os 11 integrantes. Dentre eles foi escolhido como relator da CPI o Renan Calheiros e tendo como suplente, um dos suplentes, né, o Jader Barbalho, né? Só basta o nome para você ver quem que são esses nomes que você está vendo aí na CPI e o que ela vai trazer, né? Houve um pedido, né, durante um período, um pouco antes de se instalar a CPI, que é um pedido de Carla Zambelli para que o Renan Calheiros não fosse colocado como relator da CPI, já que o filho dele é governador de Alagoas e seria um dos como se diz, possíveis investigados na CPI, e assim sendo ele uma pessoa, tiraria dele a imparcialidade ou deixaria ele sob suspeição de parcialidade, assim como também o suplente Jader Barbalho também, né? Então foi esse pedido, protocolado esse pedido por Carla Zambelli, a deputada Carla Zambelli, e foi deferida uma liminar que prontamente foi derrubada pelo TRF1. Entendeu? E com isso, finalmente se instalou a CPI, tendo o Renan Calheiros como o relator da CPI, né? Ainda no dia 27, o senador Girão, Jorginho de Mello e Marcos Rogério, que são Eduardo Girão do Podemos do Ceará, Marcos Rogério do DEM de Roraima e Jorginho de Mello pelo PL de Santa Catarina. Eles protocolaram junto ao STF, ainda no dia 27, na noite do dia 27, um pedido para que senadores que tivessem grau de parentescos sobre possíveis investigados fossem impedidos de fazer parte da comissão, dessa comissão, né, entre os 11 integrantes da comissão da CPI, né? Isso caiu na mão do Ricardo Lewandowski, e ontem, finalmente, no sorteio de ontem, e hoje o Lewandowski emite a opinião dele, dizendo que indefere esse pedido, que ele nega esse pedido, alegando exatamente, entendeu, que além de ser uma causa, um assunto interno do Senado, e assim seria estaria sobre o regimento interno, e o STF não poderia falar sobre isso, fazer julgamentos sobre isso, já que é uma causa interna, né? Mas para a abertura da CPI lá atrás pôde, né? Que também é uma questão interna, né? Faz parte do regimento interno, e quem define
se um pedido da CPI da abertura será levado à frente ou não, é o presidente do Senado, né? Mas ele também disse também o seguinte, que a existência que não via, abre aspas, a existência de fundamentos relevantes, ao menos nesse juízo preliminar, suficiente para determinar a suspensão cautelar do ato combatido. Ele disse que não via o porquê de eu chamar alguém de suspeito por ser pai de um dos possíveis investigados, de um dos governadores. E também dessa pessoa ter 17 processos correndo ele no próprio Supremo. Entendeu? E o outro também, né, o Jader Barbalho, também é pai de outro governador. E esse governador, o Éder Barbalho, que é o governador do Pará, tem um processo contra ele porque simplesmente desapareceu 1 bilhão, 1 bilhão com B de bola, 1 bilhão de reais que eram destinados à saúde do Estado, de recursos para a saúde, para combate à Covid. Mas não existe nenhum problema ter filho acusado, sob suspeita, ser relator de uma comissão que vai julgar o governo federal e governadores e prefeitos. E eu acho engraçado o seguinte, não foi só isso. Pouco tempo atrás, o senador Flávio Bolsonaro, né, o filho de Bolsonaro, foi impedido de participar dessa comissão exatamente pelo ser filho, por ser suspeito de parcialidade, devido ao grau de parentesco de ser filho do presidente. Ele não pôde participar dessa comissão, mas os outros podem, né? Bem-vindo ao Brasil. Meus amigos, esse era o vídeo que eu queria trazer hoje aqui para vocês. Muito obrigado pelos que chegaram aqui. Compartilhe esse vídeo. Deixe seu like, seu joinha aqui. Deixe comentários. Ajude esse canal, faça comentários. Fale sobre assuntos que você gostaria de comentar, que fossem comentados aqui, que fizessem uma análise, uma opinião. E nos vemos no próximo vídeo.